Oi gente, tudo bem? Olha eu de novo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo só para estar falando um pouquinho mais sobre a coleção Vagalume. Sim, os livros da coleção Vagalume, né? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns. Adquiri mais livros, eu já tinha alguns guardado, mas eu adquiri mais livros, então vou mostrar aqui para vocês. A coleção Vagalume, ela começou em 1973, né? O governo queria incentivar os alunos das escolas públicas, né, a estarem lendo mais, tomando gosto pela leitura, e aí resolveram fazer essa coleção de livros. São bastante livros, né, são mais de 100 livros da coleção Vagalume. E então é isso, eu acho que a editora Ática mandou muito bem, gente, porque as histórias são super legais. São histórias de fácil entendimento, né, são bem simples, bem fácil de entender, história de aventura, tudo mais, de mistério, mas foi justamente isso que fez, né, com que os alunos gostassem mais de ler, pegassem o gosto pela leitura. Então, gerações e gerações de estudantes aí leram os livros da coleção Vagalume. E muita gente fala que os livros Vagalume são livros muito simples, de fácil entendimento, então que era melhor, né, ter colocado somente os livros clássicos nas escolas, para os alunos já começarem com livros mais difíceis. Eu já sou dessa opinião, que eu acho que a coleção Vagalume, ela ajudou sim, ela ajudou bastante, porque quando você é adolescente, pré-adolescente, você quer ler livros mais simples, de você que ter mais fácil entendimento. Então eu acho que a coleção Vagalume aí foi aí o primeiro degrau, né, para os estudantes estarem depois lendo os livros mais difíceis, né, como os livros clássicos. E eu acho que eles mandaram muito bem, gente, porque eu adoro os livros da coleção Vagalume. Não li muito. E eu também já fui ler já mais tardezinha. Eu lembro que teve gente que já lia com 10 anos de idade e tudo mais. Eu comecei a ler a coleção Vagalume acho que já com uns 16 anos, por aí, gente. Já comecei já na adolescência, então... Mas eu gosto bastante. Não li tantos assim na época da escola, não lia muito, mas depois eu fui comprando os livros, né, adquirindo aí em sebos, e aí eu fui lendo mais. Mas tem bastante livros, são mais de 100, e aí para ler tudo isso, todos esses livros... Mas são livros bem curtinhos, gente, olha só, eles são livros bem curtinhos e tudo mais, então é bem fácil de ler, rapidinho. Você lê aqui em poucas horas. E assim, o primeiro é esse aqui é o do Luiz Galdino, Pega Ladrão. Esse aqui eu li, é bem legalzinha a história, gente, muito legal. Até hoje eu gosto das histórias assim, da coleção Vagalume. Aqui na contracapa tem alguns livros que eu ainda não consegui ainda os livros que eu queria, que era o Escaravelho do Diabo, Éramos Seis, O Feijão e o Sonho. Tem mais alguns livros que eu quero ainda que tá bem difícil de encontrar. Essa edição aqui é de 88, é a edição de 1988. Aqui tem o... como é que se fala? O Luminoso, que é o mascote aí da coleção Vagalume. Então essa edição aqui é de 88. Já li, bem legalzinha a história. Eu gosto, gente. Esses livros, eles sempre vêm com um suplemento de trabalho. Esse aqui não tem, mas tem vários livros aqui que eu tenho que vem com suplemento de trabalho, que eram os suplemento que os professores usavam na sala de aula, né, como avaliação. Esse aqui é do Luiz Puntel, Tráfico de Anjos. Esse aqui já é uma edição mais nova, ela é edição de 97. 1997. Tráfico de Anjos, eu não li. Mas são histórias curtinhas. Então é bem fácil de ler, bem simples. Mas eu gosto, gente, eu gosto e acho que a gente volta no tempo, né? Então, esses livros trazem um pouquinho de nostalgia. Você lembra, assim, uma época que não tinha celular, não tinha computador, pelo menos, né? 90% da população nos anos 90 não tinha, né? Então era bem... E aí esses livros ajudavam bastante, né? Assim, a gente passar o tempo, isso era muito legal. Esse aqui é o Gigante de Botas. Esse daqui foi bem difícil de encontrar, eu tava assim à procura dele há um tempinho. Tá bem velhinho, gente, eu passei uma fita aqui, comecei a remendar porque ele tá bem velhinho. Essa é uma edição de
83, 1983. Então tá aqui, conta um pouquinho da história. Bem fininho os livros. Eu gosto bastante, gente, eu gosto muito. Esses aqui já foi difícil de encontrar. Quero ver se eu consigo encontrar um mais novinho, né, que esteja mais conservado. Eu quero os livros dos anos 70, né? Mas a maioria do que eu tenho aqui são dos anos 80 e 90, mas eu quero os livros mais antigos, que é bem difícil de achar. Ou então você acha muito danificado. Esse aqui é da Lúcia Machado de Almeida, que é As Aventuras de Xisto. Esse aqui é bem legal. Essa história é bem legal também. Esse aqui já é um livro de 91. Esse é um livro de 1991. Bem legal a historinha, gente. Eu gosto. Eu gosto bastante. Aí se você tem crianças aí em casa, gente, é bem legal você tá mostrando esses livros, que são livros bem simples, mas tem umas histórias bem legais. Então, bem legal mesmo. E a Lúcia Machado de Almeida e o Marcos Rey, acho que esses dois foram o que mais fizeram livros para a coleção Vagalume. São as histórias mais conhecidas, né? A Lúcia Machado de Almeida, por exemplo, ela fez o Escaravelho do Diabo, tem outras histórias que ela fez. O Caso da Borboleta Tíria também. Então são bem conhecidos, os livros mais conhecidos. Acho que, se eu não me engano, o Marcos Reis fez O Mistério de 5 Estrelas, que é bem conhecido, gente. O Mistério de 5 Estrelas é muito legal também. E o Escaravelho do Diabo também, né? Eu acho que é o mais famoso. Eu acho que Éramos 6 e o Escaravelho do Diabo, acho que são os mais famosos aí. A coleção Vagalume. Então, As Aventuras de Xisto é bem legal essa historinha, muito, muito legal. Não dá nem pra contar muito, não dá nem, senão eu vou dar spoiler, porque essas histórias são bem curtinhas. Esse livro é de 91, 1991. Muito, muito bacana, gente. Muito legal mesmo. Esse aqui tá bem conservado. Esse daqui é o do Wilson Rocha, Um Gnomo na Minha Horta. Esse daqui já é o livro do professor. Então tinha muitos professores que recebiam livros em casa. O professor, né, recebia o livro em casa. E livro do professor, venda proibida. Livro do professor e venda proibida. Então, mas eu não vejo muita diferença dos livros que ficavam na biblioteca, não. Os livros que eram destinados aos alunos. E o livro do professor, eu não vejo muita diferença, não, gente. Mas é bem legal as histórias. Esse aqui também é muito, muito, muito legal. Eu acho que eu falei o ano, esse aqui é de 93. 1993. Um Gnomo na Minha Horta. Tem muitos em sebos ainda. Eu já encontrei vários assim repetidos, mas você acha até com uma certa facilidade em sebos. Não esses que eu falei, Éramos 6, O Feijão e o Sonho, Mistério de 5 Estrelas, são mais difíceis, mas tem versão nova também, né? A versão atualizada, e, digamos assim. Mas eu gosto mesmo da coleção antiga, eu quero os livros antigos, então aí fica mais difícil de encontrar. Esse daqui é o do Luiz Puntel, Deus Me Livre. Tá bem velhinho também. Tive que passar um durex aqui porque tá quase caindo a capa. Tem as historinhas aqui, gente, pra você ir ler pros seus filhos e tudo mais. É bem, quem tem filho aí, né? Bem legal contar essas histórias. Eu gosto bastante, gente. Até hoje eu gosto. Esse daqui é de 84, 1984. Deus Me Livre. Aí na contracapa tem os outros livros da série. São muitos livros, gente. Muito, muito. Então, eu tenho bastante já, mas até chegar aos 100 aí, acho que se não me engano é mais de 100, não sei. Acho que é 100 livros que tem, então tem mais ainda pra conseguir. Bastante. Esse daqui é A Maldição do Tesouro do Faraó. Esse é muito legal. Esse é muito legal. Esse aqui eu li, gente. Esse é um de... Esse aqui é mais... de 91. Esse aqui é mais recente, né? 1991. E o livro da coleção Vagalume, no começo, nos anos 70, eles pegaram livros, histórias que já existiam. Por exemplo, Éramos 6, tem outras histórias que já tinham livro, né? Já tinham livro. Aí a editora Ática resolveu lançar na coleção Vagalume. Mas eram livros que já existiam. Então, é bem legal. E os outros foram realmente escritos aí para a série Vagalume. Que é a contracapa. Muito legal. Esse daqui já tem um suplemento de trabalho que eu falei, que era aplicado nas escolas para os estudantes. Então,
Isso aqui era feito como avaliação aí para os estudantes. Tem aqui o suplemento de trabalho. Vários livros que eu tenho tem esse suplemento de trabalho. Então, eu sei que muitas bibliotecas tinham muito, gente, desses livrinhos da coleção Vagalume. Fizeram em grande escala mesmo, porque tinha muitos livros. Então, eu gosto bastante. Muito mesmo. Esse daqui é o do Marcos Rey. Marcos Rey é um dos mais famosos aí na coleção Vagalume. Esse aqui é o Sozinha no Mundo. Muito legal, gente. Sozinha no Mundo. Contracapa. Esse aqui é um livro de 1990. Então tá aqui o Luminoso. Conta um pouquinho da história. É muito legal. Então eu acho que eles mandaram muito bem aí, porque quando você tá na pré-adolescência, na adolescência, você quer ler livros mais simples, mais fáceis, né, de entendimento. E eu acho que aí os livros da coleção Vagalume fizeram justamente isso, né? Aí, primeiro degrau para quando a pessoa tivesse depois mais interesse em partir aí, digamos, para os livros clássicos, né? Que são mais difíceis, né? Tem que ter um entendimento maior. E muitas das histórias dos livros clássicos são histórias que a gente só vai entender quando a gente passa para a vida adulta, né? Então, quando a gente cresce e vira adulto, aí sim a gente tem mais entendimento dos livros mais clássicos. Eu tenho alguns livros clássicos aqui atrás. Eu leio alguns. Confesso que deveria ler mais, mas não leio tanto assim, gente. Mas eu confesso que eu tenho que ler mais. Mas eu tenho vários livros clássicos aqui e que só tenho entendimento hoje, porque quando eu estudava, eu achava muito difícil, eu achava muito chato. Nossa, eu achava muito chato, eu não entendia nada, até porque eram livros, a maioria aí escritos, sei lá, no século XIX, começo do século XX. Eram livros mais que não é, né, a nossa época, então era difícil a gente entender certas coisas. Costume da época e tudo mais. Então, hoje eu já tenho mais entendimento, já consigo entender as histórias, e tem muita história legal também. Muitas histórias legais aí nos livros clássicos. E esse aqui é o do Silvio Pereira, a primeira reportagem. Esse daqui eu também li, também tá bem velhinho, passei um durex, porque a capa já estava praticamente caindo. Esse daqui é de 1983. Eu não tenho nenhum, gente, dos anos 70, nenhum. Eu quero os livros mais antigos aí. Tô sempre procurando em sebos. Tem outros livros, assim, dos anos 70 que eu tô à procura aí, né? Então, eu espero encontrar. Mas os livros da coleção Vagalume é bem mais fácil ainda de encontrar. Eles fizeram em grande quantidade, então às vezes você vai em sebos aí, você encontra bastante livros. Então, primeira reportagem, bem legal, gosto demais. Li. Suplemento de trabalho, que vinha aí nos livros. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal e deixa aí no comentário. Eu quero saber de vocês qual foi o livro aí que você já leu, que você tem interesse em ler, tá bom? Então é isso. Beijos. Tchau, tchau.